Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e moro em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Trabalho como instrutor de educação física numa academia conceituada da cidade e também dou aulas particulares de personal trainer. Sou casado há 7 anos com Bianca, uma advogada que conheci numa festa de formatura. Sempre me cuidei muito bem fisicamente. Faço musculação há 15 anos, pratico natação e mantenho uma alimentação equilibrada. Minha rotina sempre incluiu fins de semana na Praia do Farol de São Tomé, caminhadas no Parque da Lapa e jantares no Boulevard Shopping. Desde o início do nosso relacionamento, uma coisa me chamava a atenção em Bianca. Ela tinha um apetite sexual muito intenso, quase compulsivo. No começo, achei que era apenas uma libido alta e me senti sortudo por ter uma esposa tão ativa sexualmente. Ela sempre foi muito direta sobre seus desejos. Dizia abertamente que precisava de sexo regularmente e que eu devia estar sempre disponível para satisfazê-la. Durante os primeiros anos de casamento, isso não me incomodava. Pelo contrário, me sentia viril e desejado. Bianca frequentemente me acordava durante a madrugada, querendo intimidade, me procurava no meio do dia quando eu chegava do trabalho e era muito criativa e ousada nas nossas relações. Ela costumava dizer que eu era perfeito para ela, que meu corpo era exatamente o que ela precisava. Mas conforme o tempo passou, comecei a perceber que havia algo estranho na forma como ela se relacionava comigo sexualmente. Bianca parecia me ver mais como um objeto para sua satisfação do que como um companheiro. Depois dos momentos íntimos, ela rapidamente se desligava, não demonstrava carinho ou afeto além do físico. Era como se eu fosse útil apenas para aquele propósito específico. Também notei que ela nunca estava realmente presente durante nossos momentos juntos. Seu olhar era distante, como se estivesse fantasiando com outra coisa ou outra pessoa. Quando tentava conversar durante ou após a intimidade, ela parecia impaciente, como se aquilo fosse apenas uma perda de tempo que atrapalhava o que ela realmente queria. Há cerca de 6 meses, Bianca conseguiu uma promoção no escritório de advocacia onde trabalhava e passou a lidar com casos mais complexos. Com isso, começou a trabalhar até mais tarde e ter um círculo social mais amplo no meio jurídico. Foi nessa época que seu comportamento comigo mudou drasticamente. Ela se tornou ainda mais direta e objetiva sobre sexo, mas de uma forma que me fazia sentir usado. Chegava em casa tarde, me procurava apenas quando estava excitada e depois me dispensava como se eu fosse um serviço que ela havia contratado. Não havia mais conversas, carinhos ou qualquer tipo de conexão emocional, apenas o ato físico quando ela sentia vontade. Uma coisa que me intrigava era que, apesar dessa intensidade comigo, Bianca nunca parecia completamente satisfeita. Sempre queria mais, sempre havia algo que não estava exatamente como ela desejava. Começou a fazer comentários sobre meu desempenho, sugerindo mudanças, comparando com coisas que via em filmes ou que amigas comentavam sobre seus relacionamentos. Durante festas e eventos sociais, percebi que ela flertava abertamente com outros homens na minha frente. Quando eu comentava sobre isso, ela ria e dizia que eu estava sendo ciumento e inseguro, que flerte era apenas uma brincadeira social. Mas a forma como ela olhava para outros homens, especialmente aqueles com boa forma física, me incomodava profundamente. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira à noite. Eu tinha trabalhado duro a semana toda, dado várias aulas na academia e treinado alguns clientes particulares. Quando cheguei em casa, Bianca já estava lá, mas estava agindo de forma estranha, agitada, meio nervosa, mas ao mesmo tempo com uma energia sexual muito intensa. Ela me agarrou assim que entrei pela porta, começou a me beijar de forma desesperada, me puxou para o quarto sem qualquer tipo de conversa ou carinho preliminar.
Durante todo o ato, percebi que ela estava especialmente excitada, mais do que o normal, como se alguma coisa durante o dia tivesse a estimulado intensamente. Depois que terminamos, em vez de ficar comigo ou conversarmos como às vezes acontecia, ela se levantou imediatamente e foi tomar banho. Quando voltou, tinha uma expressão satisfeita, mas distante. Tentei puxar assuntos sobre o dia dela, mas ela estava claramente desinteressada em qualquer tipo de interação que não fosse física. Foi então que fiz um comentário sobre como ela parecia especialmente animada naquela noite, perguntando se havia acontecido algo bom no trabalho. Esperava uma resposta carinhosa, talvez ela compartilhando alguma conquista profissional que a tinha deixado feliz. Mas ela me olhou com um sorriso cruel que nunca tinha visto antes e disse, com uma tranquilidade assustadora, que eu era apenas seu brinquedinho, que ela me usava quando precisava descarregar sua energia sexual. Riu de forma fria e disse que eu não devia me iludir, achando que nossa relação era sobre amor ou companheirismo. Eu era conveniente, estava sempre disponível e tinha o corpo certo para satisfazer suas necessidades. Continuou explicando com um tom quase didático que durante o dia ela se excitava, pensando em outros homens, planejando encontros, flertando intensamente, e depois vinha para casa descarregar toda essa energia acumulada comigo. Disse que eu era como um vibrador humano, útil e eficiente, mas sem valor emocional real. As palavras dela me atingiram como uma avalanche. Em 7 anos de relacionamento, nunca imaginei que ela me via dessa forma tão desumanizada e instrumental. Brinquedinho não era apenas uma palavra cruel, era a revelação de como ela realmente enxergava nossa relação. Eu era um objeto para seu prazer, não um parceiro. Fiquei em choque completo. Toda nossa história juntos, todos os momentos que pensei serem especiais, todas as vezes que me senti desejado e importante para ela, tudo isso desmoronou em questão de segundos. Percebi que nunca fui realmente amado por ela, apenas usado de forma sistemática e deliberada. Naquela noite, fingindo estar dormindo, fiquei observando o comportamento dela. Bianca pegou o celular e passou horas trocando mensagens com alguém, sorrindo de forma que nunca sorria para mim. Pelos reflexos da tela, consegui ver que eram conversas muito íntimas e explícitas. Ela estava planejando encontros, descrevendo fantasias, marcando horários. Nos dias seguintes, passei a prestar atenção em todos os detalhes do comportamento dela. Percebi que Bianca tinha um padrão. Saía para reuniões de trabalho ou encontros com amigas, voltava visivelmente excitada, me procurava imediatamente para sexo intenso e depois me ignorava completamente até a próxima vez que precisasse descarregar energia. Durante essas saídas, ela sempre voltava com histórias elaboradas sobre onde esteve, mas os detalhes nunca batiam. Dizia que foi jantar com colegas, mas voltava com um hálito de bebida diferente da que disse ter tomado. Falava que foi ao shopping com amigas, mas voltava sem nenhuma compra. Contava sobre reuniões de trabalho, mas estava agitada demais para alguém que passou horas discutindo processos jurídicos. Decidi investigar por conta própria. Numa tarde em que ela disse que ia trabalhar até tarde, passei em frente ao escritório dela por volta das 6 da tarde. Seu carro não estava no estacionamento, e a recepcionista me disse que ela havia saído no início da tarde para uma audiência externa. No dia seguinte, quando ela disse que ia encontrar uma amiga no shopping, resolvi segui-la discretamente. Vi Bianca dirigindo em direção ao centro da cidade, mas em vez de ir ao Boulevard Shopping, como disse, ela parou num hotel modesto perto da rodoviária. Alguns minutos depois, vi um homem que reconheci. Era Dr. Maurício, um advogado conhecido na cidade, casado e pai de 2 filhos. Eles se cumprimentaram com intimidade óbvia e entraram juntos no hotel. Fiquei ali observando, sentindo uma mistura de confirmação e revolta. 2 horas depois, eles saíram. Bianca estava com aquela expressão que eu conhecia bem,
satisfeita e energizada. Ela se despediu dele com um beijo longo e provocante. Quando chegou em casa naquela noite, Bianca estava exatamente como eu esperava, extremamente excitada e me procurando imediatamente. Mas dessa vez, em vez de me sentir desejado, senti nojo. Eu estava sendo usado para complementar o que ela havia feito com outro homem algumas horas antes. Era como se eu fosse a sobremesa depois do prato principal. Durante os dias seguintes, continuei observando e descobri que isso era um padrão sistemático. Bianca tinha vários parceiros diferentes. Alguns eram encontros únicos, outros pareciam ser regulares. Ela usava aplicativos de relacionamento, frequentava bares onde sabia que encontraria homens disponíveis e até mesmo marcava encontros através de contatos profissionais. O mais perturbador era perceber que quanto mais intensa havia sido sua aventura durante o dia, mais agressiva e dominadora ela ficava comigo à noite. Era como se cada encontro extraconjugal alimentasse uma compulsão que ela vinha descarregar em casa, me usando como válvula de escape. Comecei a recusar suas investidas, inventando desculpas sobre estar cansado ou não me sentindo bem. A reação dela foi reveladora. Em vez de demonstrar preocupação ou carinho, ela ficou irritada e impaciente, como se eu estivesse falhando em cumprir minha função básica na vida dela. Foi então que decidi confrontá-la diretamente. Numa terça-feira à noite, depois que ela voltou de mais um dos seus encontros de trabalho e me procurou para sexo, eu disse que sabia de tudo. Contei que a tinha visto no hotel com o Dr. Maurício, que sabia sobre os outros homens e que não aguentava mais ser tratado como um objeto. A reação dela foi ainda mais chocante do que eu esperava. Em vez de negar ou se mostrar arrependida, Bianca riu com desdém e disse que eu não tinha o direito de reclamar. Explicou, com uma frieza terrível, que eu sempre soube que ela tinha necessidades intensas, que nunca escondi isso e que eu devia ser grato por ela ainda me querer em casa. Disse que eu era útil, conveniente e que cumpria uma função importante na vida dela, mas que jamais deveria esperar exclusividade de alguém com a libido dela. Comparou nossa situação com um relacionamento comercial. Ela me dava casa, companhia quando precisava e uma vida social respeitável. E, em troca, eu deveria estar disponível para satisfazê-la sem fazer perguntas. A conversa terminou com ela, deixando claro que eu tinha duas opções: aceitar a situação como estava ou ir embora, e ela encontraria outro brinquedinho para substituir minha função. Disse que homens com meu físico não eram difíceis de encontrar e que eu não era tão especial quanto pensava. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não ia mais aceitar ser tratado como objeto sexual de ninguém, não importa há quanto tempo estivéssemos juntos ou o que isso significasse para meu futuro. No dia seguinte, procurei um advogado e dei entrada no pedido de divórcio. A partir desse momento, mudei completamente minha postura em casa. Parei de estar disponível para ela, comecei a dormir no quarto de hóspedes e deixei claro que nossa relação conjugal havia terminado. Bianca tentou algumas vezes me seduzir, mas quando percebeu que eu estava determinado, partiu para a agressividade. Disse que eu era um idiota por jogar fora um relacionamento onde tinha tudo o que precisava, que nunca encontraria outra mulher que me quisesse tanto quanto ela. Ameaçou ficar com metade dos nossos bens e tornar o divórcio o mais complicado possível. Mas eu estava determinado. Durante os meses de processo de separação, Bianca não mudou em nada seu comportamento. Continuou trazendo homens para casa, alguns até dormindo no que ainda era tecnicamente nosso apartamento. Era sua forma de tentar me humilhar e mostrar que podia me substituir facilmente. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Como não tínhamos filhos e consegui provar o comportamento inadequado dela, consegui manter a maior parte dos nossos bens. Bianca ficou com o apartamento onde ela queria continuar suas aventuras,
e eu comprei uma casa menor, mas que era completamente minha. Hoje, um ano após descobrir que era apenas um brinquedinho, sou um homem completamente diferente. Continuo me cuidando fisicamente, mas agora entendo a diferença entre ser desejado e ser usado. Estou namorando Carla, uma professora de educação física que conheci através de amigos em comum. E pela primeira vez em anos me sinto verdadeiramente valorizado como pessoa. Carla me vê como um parceiro completo, não apenas como um corpo conveniente para satisfazer necessidades. Conversamos sobre tudo. Dividimos sonhos e planos para o futuro, e nossa intimidade é baseada em carinho mútuo, não em compulsão ou necessidade de descarga. Aprendi que existe uma diferença abissal entre ter uma libido alta e ser compulsivo sexualmente. Bianca não tinha um problema de intensidade, tinha um problema de compulsão e de incapacidade de formar vínculos emocionais reais. Eu era apenas um dos vários objetos que ela usava para alimentar uma necessidade que nunca seria realmente satisfeita. Hoje entendo que ser chamado de brinquedinho foi, na verdade, um favor. Me acordou para uma realidade que eu estava negando há anos e me libertou de um relacionamento onde eu nunca seria valorizado como ser humano. Descobri que mereço muito mais do que estar disponível para alguém que me vê apenas como um meio de satisfação pessoal. A vida me ensinou que intimidade verdadeira não é sobre intensidade ou frequência, mas sobre conexão, respeito e reciprocidade. E hoje tenho tudo isso com alguém que me ama de verdade, não apenas me usa quando conveniente.